O que você faria se desejasse a morte de uma pessoa e isso acontecesse? E se o assassino fosse alguém que você ama? E aí, galerinha leitora do Brasil, como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar de uma história muito bad, muito triste, sabe? A história mais bad que eu já li na minha vida toda. O livro, e ele se chama A Lista Negra, da Jennifer Brown. Valerie é a nossa personagem principal. A vida dela pode ser resumida em uma palavra, e essa palavra é horrível. A garota, ela tem problemas com todo mundo. Tudo ao redor dela, o mundo conspira para a Valerie ter uma vida ruim, sabe? Ter uma vida bad. É a vida mais bad que eu já vi nas histórias, cara. É horrível. Ela tem um péssimo relacionamento com a família dela. A mãe dela vive suportando ela, tem que suportar porque é filha. E não faz questão de esconder isso. O pai dela odeia ela abertamente. O irmão tá cagando e andando. A garota sofre bullying na escola. Ela faz parte daquele timezinho dos derrotados. Os próprios amigos dela derrotados não são tão amigos assim. E, pra piorar, ela conhece um carinha e começa a namorar com ele, que ele é meio psicótico, sabe? Ele tem meio que uma dupla personalidade. Ele é doido. Ele é obcecado por morte, essas coisas estranhas. Pra você ver. E um belo dia, quando eles se conheceram, a garota tava numa aula lá, fazer uma lista com as coisas que ela mais odiava no mundo. Dela, né? Claro. E ela começou com a lista negra dela. Começou com coisas bestas, como, sei lá, professor de gramática, matemática, tudo que ela não gostava, ela passou a escrever na lista. E o namorado dela, que na época era amigo, entrou nessa também, e foi na onda. E os dois começaram a escrever as coisas que eles mais detestavam no mundo. Porém, isso acabou tomando uma proporção gigantesca, porque à medida que os dois foram crescendo e amadurecendo, a vida deles foi piorando. O garoto é rejeitado pela família e tudo mais, também não ajuda a situação dele. Ele também sofre bullying na escola. E um dia, os dois estão cheios disso. Uma valentona lá faz bullying com a menina e ela decide, tipo, dar o troco. E nisso, ela chega da escola, né, do ônibus, ela sofre o bullying no ônibus e ela chega na escola e assim que ela vê o namorado, ela fala: aquela garota lá, ela fez isso, isso e isso comigo. Aí ele fala: a gente vai acabar com isso agora, vamos dar uma lição nela. Aí ela fica toda animada, né, tipo, ele vai humilhar ela, ele vai bater nela, essas coisas. Só que quando chega lá, no pátio, na praça de alimentação, que é a cantina da escola deles, o lugar mais movimentado de todos, o cara tira uma arma de dentro da roupa e começa a atirar em todo mundo. Aí ele vai lá nessa mulher, nessa valentona, e atira nela, e ele sai procurando todas as pessoas que estavam na lista pra matá-las. E a garota, ela fica tipo: o que tá acontecendo, cara? Sabe? Ela não sabia do plano dele. Tipo, eles tinham conversado antes. Ele vinha conversando com ela sobre fazer um plano e tudo mais, mas ela não achou que fosse chegar a tanto. A história começa logo depois desse incidente, desse acidente que marcou a cidade dela, uma cidadezinha pequena. E cada capítulo começa com um trecho do jornal que foi publicado, o jornal da tragédia, a matéria da tragédia. Cada capítulo tem um trechinho contando sobre um personagem que morreu ou não. A história começa depois do acidente, com essa decisão dela de voltar para a escola. E todo o livro, ele se alterna entre o passado, que foram os acontecimentos pré-tragédia, ele é dividido no meio. Tragédia, pós-tragédia. Então a garota conta em flashbacks o que aconteceu antes, pra gente poder entender, aos poucos, claro, e o presente dela. É isso. A história é tão bad que eu estou assim hoje, coloquei a minha roupa mais preta, que eu nem vou falar que é o meu casaco do terceiro ano. Eu não sou das trevas, eu sou da luz, graças a Deus. Então eu não tenho muita roupa preta. Enfim, o namorado dela também, depois que comete todas essas loucuras, ele pega e se mata. Ele atira na cabeça dele, não sem antes dar um tiro nela ainda também. Ele atira na própria namorada, porque eu tô falando, ele é doido. A história começa depois do acidente, depois da recuperação dela. Ela fica, tipo, muitos meses recuperando. Quando ela fica bem o suficiente, ela decide voltar
para a escola, que é o pior pesadelo dela, porque depois do acidente, toda a cidade, todo mundo culpa a garota pelo que aconteceu, pelo fato dela ter namorado o assassino. Então ela é completamente apedrejada e crucificada por todo mundo. A recuperação dela não é só física, também é mental. Ela começa a ter sessões com o psiquiatra e tudo mais. No começo eu não estava muito animado para ler. A Rebeca me emprestou o livro, desculpa, eu vou confessar aqui. Eu tinha visto ele um dia antes da menina me emprestar, da minha amiga me emprestar ele, eu tinha visto ele na livraria. Aí eu tinha lido e falei, poxa, mas eu não estava tão animado assim para ler ele. A Rebeca me falou dele depois na escola, eu falei, tá, vamos dar uma chance. E o começo dele é meio chatinho mesmo, pra mim, eu achei muito chato, sabe? Pensei em desistir 2 vezes, mas não. Ao mesmo tempo eu pensei, vamos insistir pra ver o que dá. E acabou que eu me surpreendi bastante depois, porque quando você vai ficando a par das coisas, você vai começando a gostar da história, né? Quando você vai começando a entender. E dos detalhes, uma das características mais legais desse livro é que a autora, ela consegue meio que nos deixar imparciais. Nos coloca numa posição de juízes mesmo. A garota conta a história dela todinha e a gente está aqui para julgá-la. E julgar também os personagens que estão ao redor. A autora soube utilizar esse recurso muito bem, que acho que é o principal do livro, assim. Aqui na orelha até fala, Val deve enfrentar seus fantasmas e encontrar seu papel nessa história em que todos são, ao mesmo tempo, responsáveis e vítimas. Porque tem toda essa questão, tem todo o motivo por trás da tragédia. E cada personagem que chega conta a sua parte, sua versão, faz você olhar a história por um outro lado, que você não estava pensando antes. Outro detalhe também muito positivo que eu achei é que a autora não pecou quanto à personalidade dos personagens. Tipo, eles são assim e eles continuam assim, mentalmente falando, quer dizer, né? Tipo, a personagem principal é toda problemática e ela é problemática o livro inteiro. Ela não muda, não tem bipolaridades. Às vezes alguns autores colocam isso é meio estranho. Porque, tipo, cara, foge do foco. Então a autora consegue ser fiel mesmo a todas as características dos personagens, a todas as características psicológicas. E o livro em si é uma sondagem psicológica, principalmente da personagem principal. De toda essa bad que ela vive, a autora explora isso bastante, vai bem a fundo mesmo, nos problemas dela, pessoais, intrapessoais, com o mundo, etc. E é basicamente isso. Ela está no último ano do ensino médio e o livro conta a história a partir do ponto que ela volta para a escola, que é depois das férias, e tudo que ela mais quer é acabar o ensino médio para se formar. É tudo que ela quer. Passar por todos aqueles fantasmas do passado e do presente e vencer essa etapa que foi trágica na vida dela. Atrás, a capa, vamos analisar, fazer uma análise. É bem legal, é no estilo papel mesmo. Está escrito a lista negra com um lápis quebrado. E atrás tem meio que essa noção de lista. Tem os númerozinhos e as linhas do lado. Aqui nessas bolinhas são os depoimentos dos leitores, de alguns. E tem 4 itens aqui escritos que são frases que aparecem no meio da história para cativar a gente. Eu vou ler elas aqui porque elas são muito legais. A lista foi ideia minha. Não queria que ninguém morresse. Não queria ser uma heroína. A gente não sabe se ela é vilã ou heroína por causa disso. Na tragédia toda, ela acaba salvando uma das pessoas que mais cometiam bullying com ela. E daí gera uma teia de situações e é bem curioso. E é legal, porque é um detalhezinho que muda, sabe? Liga uma coisa com a outra e vai fundo mesmo. E 4, será que algum dia você vai me perdoar? Na orelha final, a leitora disse que se tivesse uma palavra que ela usaria para descrever, a história seria maravilhosa. A minha palavra seria surpreendente, porque além de tudo, o final ele nos surpreende mesmo. Foi um final originalíssimo. Eu ainda não tinha visto um final com essa temática, digamos assim, com esse rumo.
E é bem surpreendente mesmo, bem legal. Eu recomendo a Lista Negra, principalmente se você não é acostumado a ler esse tipo de livro, que é mais psicológico, assim, e é cheio de terrores. Eu não sou. Acho que foi o primeiro livro que eu li nesse estilo e eu gostei bastante. Recomendo, sim, a ler. É ótimo, eu gostei bastante. Já falei isso. E uma coisa legal, um adendo aqui rápido, é porque quando você se decide, tá, com a opinião formada sobre tal personagem, não, esse personagem é herói, ou esse personagem é vilão. Aí acontece, chega um outro depoimento de outra pessoa, aí você que te balança, tipo, você vê o outro lado da história. Aí você fica, caramba, e agora? Teremos que continuar lendo pra saber. Essa questão de, outro adendo, de colocar o personagem principal como uma pessoa normal, ou ainda uma pessoa cheia de problemas, é uma coisa que eu também me chamou bastante atenção. Eu gostei. Porque geralmente as personagens principais das histórias são pessoas normais, ou não, né? Quando são normais, a vida deles muda com um fato e vira surpreendentemente legal, ou, sei lá, estranha, cheia de coisa mágica, enfim, acontecimentos épicos. E ela não, só tem desgraça na vida dessa menina. E isso que é legal, ver ela lutando contra isso ao mesmo tempo que é toda apedrejada e crucificada e criticada, sabe? É uma história surpreendente. E agora eu quero perguntar, você já leu A Lista Negra? O que você achou? Escreve aí nos comentários, por favor, o que você achou desse livro, qual foi a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu vou querer muito saber, quero muito saber. E se você não leu ainda, espero que tenha ficado curioso. Eu fiquei, e o pouquinho de curiosidade que eu tive foi suficiente para me revelar uma história maravilhosa. Então, se você não tiver lido e ficou curioso, recomendo. Procure um exemplar e leia. Curte, dá um curtir aí para me ajudar. Começo de canal é muito difícil. Se inscreve também no canal, que teremos mais vídeos, né, por aí.